E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vem Segue-me, Análise Profunda, e hoje eu tô aqui com o Luiz. Vocês vão conhecer o Luiz, muitos de vocês já seguem o Luiz, já leram o que o Luiz escreve no blog Intérprete Nefita, mas talvez vocês não tenham visto o Luiz, e ele vai se apresentar. Eu e o Luiz já conversávamos bastante na internet, até já tivemos um debate às vezes na internet, Vários né? debates. Vários debates, mas não conhecia ele pessoalmente. Então, quando eu mudei para Utah, tive a oportunidade de conhecê-lo, nós nos tornamos amigos. E depois desse vídeo, inclusive, a gente vai tomar um chazinho aqui com outros amigos, vai ser muito bom. Mas hoje viemos debater um tema bem importante. Antes de falar sobre o tema, que tem a ver com o Vem Segue, minha criação, eu quero que o Luiz se apresente, conte um pouco sobre você, para que o povo possa te conhecer. Tá, meu nome é Luiz Botelho, eu sou membro da igreja há mais ou menos 15 anos e também, como o Lucas, me empenho em produzir conteúdo relacionado à igreja, relacionado à teologia do evangelho já há muitos anos, desde 2012, através do meu site interpretenefita.com, algumas pessoas já conhecem o site, e também pela organização Fair Mormon, que ela é voltada a explicar doutrinas, história da Defende a igreja. igreja, né? O posicionamento é de mais apologético, mas é voltado a um material mais acadêmico do evangelho. Gente, são muito bom ter isso em português. Mas uma coisa que vocês não sabem sobre o Luiz, talvez, que eu não tenha contado, é que o Luiz que me convidou para fazer parte da... Na época era o mormonsud.net. Isso. Que é a More Good Foundation. Que hoje vocês conhecem o site Mais Fé, né? Que é um grande site de notícias. Então, eu, Luiz e Esdras, nós começamos esse trabalho. Já havia alguma coisa, mas estava bem pequeno. E nós, então, demos esse start. Foi o Luiz que me colocou em contato com o pessoal. Escrevi lá mais de 600 artigos. O Luiz ajuda ainda em várias coisas relacionadas à igreja, mas o principal foco dele agora é o blog, então, Intérprete Nefita e o Fair Mormon. E a Fair Mormon que produz o conteúdo que já existe em inglês, mas em português. Muito bem. Então, é isso aí, pessoal. Vamos deixar também aí o link das páginas do Luiz para que você possa encontrar e ver o trabalho dele, caso você não conheça. Hoje nós vamos falar sobre evolução. E eu pedi para o Luiz vir aqui e falar um pouco sobre isso, porque ele é um estudioso. Vocês veem aí, está sendo modesto, contando, mas ele adora estudar essas questões. É um homem intelectual. E ele gosta de aprender, e eu também gosto de aprender essas coisas da evolução, mas eu queria que ele contasse um pouco da jornada dele, como que ele conseguiu equilibrar as crenças religiosas com as noções científicas. Porque para muitas pessoas, isso aconteceu na história da igreja, acho que a gente pode contar sobre isso também. Há um embate e você tem que escolher um lado ou outro. Você não pode ser Muitas pessoas religioso e se sentem assim, científico. Né? Aliás, muitos cientistas também se sentem assim, né? Fala, eu não posso ter religião, eu vou ser ateu, agnóstico, porque não tem como eu colocar esses fatos da natureza que são observáveis, dá para quantificar junto com religião. Então, como é que você enfrentou essas coisas? Como você lida com isso hoje em dia? Eu sou converso na igreja, então por muito tempo, nos meus primeiros anos na igreja, eu também não acreditava na evolução. Então teve um tempo na minha vida onde eu não acreditava, mas não era era uma descrença baseada em desinformação. Então, eu simplesmente não conhecia o assunto e estava mais inclinado à interpretação literal, mais literal das escrituras, a interpretação tradicional das escrituras, como descrita em Moisés, como descrita no livro de Gênesis. Então, tipo assim, você acreditava que um dia de criação, sei lá, tinha um período de 24 horas ou 1000 anos, a gente fala que é 1000 anos cada dia, e que a Terra foi criada em 7.000 anos, né? 6.000 anos, o sétimo Deus descansou, uma coisa assim, mais fechada com... Isso é o que aparentemente as escrituras elas dizem, né? E quando a pessoa, pelo menos pra mim, quando eu tinha 17 anos e não conhecia nada, de nenhum assunto ainda, na época, era o que parecia que as escrituras diziam, né? E com o tempo, eu sempre tive um interesse muito grande por ciência, por descobrir como as coisas funcionam, por entender o universo. E esse amor pela ciência começou a me aproximar do estudo de como a vida ela se desenvolveu na Terra. Eu acho que um dos primeiros mal entendidos que é causado por evolução
é que evolução e origem da vida não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Origem da vida é uma coisa e evolução é uma coisa totalmente diferente, né? Origem da vida, na verdade, a ciência ela não entende exatamente como a vida se originou na Terra de um ponto de vista científico, né? Certo. Existem hipóteses, mas não existe nada comprovado de como isso aconteceu. Certo. E evolução, na verdade, é uma tentativa de explicar exatamente como a vida se desenvolveu, como a vida que já existia se desenvolveu. Pode ser dito assim, um método científico de observação, e você foi bem preciso em diferir origem da vida e desenvolvimento da vida. Toda essa forma de pensar, de separar as coisas, às vezes a gente não leva aliás, a gente leva em consideração olhando para as escrituras. E algo que eu vejo é que a gente tem que ler as escrituras tentando observar como que o escritor, né, no caso Moisés e Abraão, eles entendiam as coisas. E para quem que eles queriam transmitir? Então, se você lê, literalmente, como você usou essa palavra, a Bíblia hoje, você não vai entender bem, porque Moisés, por exemplo, falava por símbolos. Né? Tinha muitas coisas que eram importantes para Moisés e para o povo de Israel, como o número 7 significa perfeição. Aí talvez seja porque tem 7 períodos, ou por que o Jardim do Éden foi colocado a leste, porque leste era um ponto cardeal importante na antiguidade, não era norte. Então tem várias coisas, elementos que a gente trazendo pro texto, a gente compreende melhor. Eu acho que há um problema quando você tenta responder questões científicas por meio de um texto religioso. Com certeza. Acho que você falou tudo nessa questão de... Até existe um termo que explica isso, chama presenteísmo, né? Que é a tendência que a gente tem de tentar ler as escrituras ou de tentar ler um registro histórico não pelos olhos daquelas pessoas que viveram e escreveram aquilo, mas pelos olhos do século XXI. E na verdade esse é um erro, né? Porque é muito improvável que Deus tenha tido em mente escrever aquele relato de um ponto de vista científico. A gente está falando de um texto que foi inicialmente dado a um povo que era capaz de receber um mandamento aqui, né? Atravessar o mar e no outro lado adorar um bezerro de ouro, né? Esse era o povo que recebeu aquele texto, aqueles ensinamentos. Então a gente tem que ter em mente isso, a audiência, para quem recebeu aquele texto. O contexto, ele nos diz muito, né? A respeito do que Deus estava tentando dizer no texto. Eu acho que Deus, ao colocar o relato da criação, e a gente tem o benefício de ter a pérola de grande valor e aquele prelúdio, né, que é Moisés 1, a visão de Moisés da eternidade. E Deus repete muitas vezes, tu és meu filho, tu és meu filho. Então acho que com a criação, com esse registro bonito da criação, Deus está querendo dizer, eu sou todo poderoso, eu sou o Criador, eu sou o começo e o fim. Você é meu filho, eu criei essas coisas por um propósito, para que você tenha a vida eterna. Então se a gente lê na perspectiva de que Deus está querendo dar significado à nossa experiência, então você se afasta um pouco. Não que essas questões não são importantes. Com certeza. Mas simplesmente não é intenção, me parece, de Moisés, Deus e Abraão responderem cientificamente sobre o homem de Neandertal, os dinossauros, se Darwin tá certo, ou Lamarck, nada disso, sabe? Essas questões elas não estavam presentes naquele dia. E muitas vezes a gente leva, depois de uma aula de ciência, de biologia, fala, minha nossa, então a Bíblia tá errada. Porque o universo tem bilhões de anos, a Terra milhões de anos, e não foi 7 dias. E aí a gente fica preocupado e tem uma crise de fé muitas vezes, mas não precisava. E é interessante que você falou sobre dias, porque quando alguns dos versículos, pelo menos quando a gente fala da criação, alguns dos versículos é possível você extrair o contexto dele. Por exemplo, quando você fala dos dias de criação, a gente já aprendeu na igreja muitas vezes que os dias... O significado original da palavra em hebraico, ele não é dia de 24 horas, até porque não existia dias de 24 horas naquela época, mas eram dias como períodos, né? E esses períodos, eles poderiam ser o mesmo tempo, mas poderiam ser diferentes. A gente não sabe se tinha um intervalo entre eles. Isso é um contexto que a gente pode extrair daquele versículo, mas outros versículos, eles nem sempre têm esse contexto. Né? Quando fala, por exemplo, que Deus ele criou Adão do barro, né? Não existe um contexto adicional que você pode tirar ali. É literal ou não?
geralmente é visto como uma coisa simbólica, né? Ou quando a mulher foi feita literalmente da costela de Adão, geralmente é visto como uma coisa simbólica. Então tem coisas, principalmente em Gênesis, né, que nem sempre é fácil você traçar a linha do que é simbólico e o que é literal. E é por isso que é tão importante a gente ter em mente que, como você falou, as escrituras, o objetivo delas é aproximar o homem, a criação do Criador, né, o homem de Deus. E não explicar como as coisas funcionam, né? E até eu tenho aqui uma citação que o presidente Hinckley, ele falou sobre isso, que ele falou, deixa eu colocar aqui, ele falou assim, o que a igreja requer é unicamente a crença de que Adão foi o primeiro homem do que nós chamamos raça humana. Cientistas podem especular sobre o resto. Então, o evangelho, ele não tem esse objetivo, o foco do evangelho não é explicar o como, mas o porquê das coisas. Sim, eu gosto dessa abordagem, porque deixa bem... É claro que, embora o objetivo da igreja do evangelho não é aprender o como, isso não significa que nós não temos que buscar conhecimento dessas verdades, porque elas vão enriquecer a nossa vida na Terra e vão nos ajudar na jornada. E quando Jesus Cristo voltar, falar em Doutrina e Convênios, né, quando Cristo voltar, todas as coisas vão ser reveladas. Eu tenho uma experiência sobre isso. Quando eu era jovenzinho também, que nem você, você começou essa crise quando era jovem. A gente tem hoje tem a mesma idade. Mas ele começou aos 16 anos, você disse, né? Eu tava tendo essas aulas de evolução. Bom, na verdade, nem era aula na escola de evolução, porque eu gostava muito de dinossauro. Eu desenhava dinossauro, eu estudava sobre os terópodos, saurópodos, eu estudava adorava dinossauro. Aquele menino que gostava de dinossauro, né? Assistia Jurassic Park, meu filme favorito. E aí, eu comecei a constatar que a era mesozoica não encaixava no relato da criação. Se houve mesmo milhões de anos. Peraí, esse dinossauro... Aí eu comecei a ver. O Tiranossauro Rex viveu no período Cretáceo, que é um período histórico, né? Pré-histórico que seja. E naquele período, 65 milhões de anos atrás. Peraí, mas Adão, então, 7 mil anos, tá falando... Como que... Não entendia isso, não dava para encaixar. E aí eu comecei a ficar tão preocupado e comecei a procurar primeiro meus pais, as escrituras, professores do seminário, bispo, e ninguém tinha uma resposta. Alguns até diziam que os dinossauros tinham morrido na Arca de Noé. Mas eu falei... Haja espaço na Arca de Noé. Não, tudo bem, eles não entraram na Arca porque eram grandes, né? Ele me falou, esse irmão, mas... Eu falei, mas tinha dinossauro pequeno também? Os pequenininhos não entraram, não? Como assim? Mas não batia os períodos, porque o dilúvio, segundo não apenas a Bíblia, mas várias tradições que falam de dilúvio, religiosas e livros históricos, não foi há milhões de anos atrás. Então, isso começou a me incomodar, até que hoje é mais difícil fazer isso. Vou contar pra vocês, mas não adianta, porque naquela época eu escrevi pra primeira presidência. Era possível, há vários anos atrás. Direto com os livros da igreja. Escrevi várias páginas, não sei quantas, mas foram várias, colocando todas as minhas perguntas a respeito da ciência, da religião, especialmente dos assuntos que envolvem a paleontologia. E depois de alguns meses veio a resposta. Acho que eles tiveram que traduzir. E o secretário da primeira presidência disse que os irmãos leram a minha carta e pediram que ele me desse a resposta. Eu fiquei tão emocionado quando chegou. Eram 3 parágrafos apenas, mas era a resposta que eu precisava. E a resposta dizia... A carta dizia o seguinte: o Senhor não revelou a conexão dos dinossauros com o plano de salvação. E colocaram algumas citações da primeira presidência, das quais a gente pode falar. Porque eu não fui o primeiro a questionar essas coisas. Quando as escolas de Utah começaram a receber um currículo, né, que o governo dos Estados Unidos mandava, a igreja parou de ter tanto controle sobre as escolas, começou a ser ensinado matérias de biologia. Até aqui na Brigham Young, na Universidade de Brigham Young, também começaram a ter professores de biologia que ensinavam evolução. E a tradição religiosa, não só da Igreja dos Cristãos nos últimos dias, de outras igrejas, era que o darwinismo, a evolução, atacava e combatia o evangelho. Porque era inconcebível dinossauros, homem de Neandertal, junto com Adão e Eva.
Embora interessante, né? Alguns murais de templo até mostravam alguns dinossauros pintados. Mas enfim, havia esse debate e os líderes da igreja ficaram preocupados com isso. Alguns líderes da igreja, nessa era de revolução científica, eram cientistas. Sim. A gente lembra muito do Elder Talmage, que escreveu Geólogo. Jesus o Cristo, que era geólogo. Tem o Whitsoe, John Whitsoe, que também era um grande cientista. Enfim, tinha esse. O B.H. Roberts, ele era um historiador, mas também lecionava e era um homem estudioso. Não foi apóstolo, mas foi presidente de 70. Então, todos esses, eles se envolviam na ciência, queriam que as pessoas conhecessem ciência, mas, por outro lado, havia um movimento dentro da igreja de outros que tinham um pouco de medo de que essas ideias, que eles chamavam de doutrinas de homens ou filosofias de homens, se mesclassem e confundissem os santos. É interessante isso, porque, como você já citou alguns desses, né? E nos anos 30, né? Cerca de 80 anos, não, 90 anos atrás, mais ou menos, né? Tinha Joseph Fielding Smith e tinha o apóstolo B.H. Roberts e aconteceu exatamente o que você descreveu. 70. Não chegou a ser apóstolo. Isso. B.H. Roberts. Eles tiveram esse conflito entre eles. Mas Joseph Smith era apóstolo. Joseph Smith era apóstolo na época. Então tava lá no Isso. top, os líderes grandões da igreja. Exatamente. E é interessante que B.H. Roberts, né, ele tava pesquisando para publicar o livro dele na época, que é chamar O Caminho, a Verdade e a Vida, na tradução. E ele estava convencido de que havia morte antes da queda, né? Havia raças humanas que existiram antes de Adão, né? E isso é um ponto interessante porque houve um debate muito grande na igreja naquela época, né? E Joseph Fielding Smith foi um dos líderes da igreja que se oporam de maneira veemente, né? E por muito tempo esse debate aconteceu até que a igreja encerrou aquele debate de uma maneira neutra. Tanto dizendo que a existência de pré-adamitas ela não era uma doutrina da igreja, mas também dizer que não existiram também não era uma doutrina da igreja. É muito bom isso, porque, gente, vocês não imaginam, o Luiz resumiu bem, mas imagina, você vai num serão, aí vem o apóstolo Joseph Fielding Smith, ele escreveu Doutrina de Salvação, talvez já tenham ouvido falar, um livro muito bom, né? ou várias opiniões dele, mas é um livro que muitos membros da igreja, da década de 80 e 90, tinham lá na estante. E ele vem, 50 anos do apostolado, e fala: você não pode aceitar a evolução e aceitar Adão e Eva. Se aceitar a evolução, você não está aceitando o plano de salvação. Já vinha outros, como B.H. Roberts, presidente 70, e ele estava convencido, como o Luiz falou. Não, mas, gente, tá os fósseis aqui, tem as provas, não tem como negar isso. Isso não exclui Deus, isso não exclui Adão e Eva. E reforçando o ponto dele, tinha Elder Talmage, também um grande teólogo, mas como profissão um cientista. Tinha outros apóstolos que, então começa a divisão. A primeira presidência, acho que era Heber J. Grant na época, o presidente da igreja, ele falou: não pode ficar assim. Você vai num serão, ouve uma coisa, na semana que vem o bispo convida o outro e fala uma outra coisa, os membros estão confusos. E acho que é importante fazer uma pausa e dizer assim, que os líderes da igreja, eles são homens santos, chamados por Deus, mas também são, acima de tudo, homens. Sim. Então eles têm direito à opinião deles. Alguns homens, alguns líderes da igreja vão tender a um certo lado político, né? Outros vão tender a outro lado político. Alguns vão ter uma certa opinião sobre um assunto social, outros e sobre ciência a mesma coisa. Então, naquela época, a primeira presidência simplesmente disse: nós agradecemos a opinião de vocês, mas esse não é o ponto de vista da igreja. E afirmaram bem a posição da igreja. A igreja é neutra com relação a isso. Então deixa a geologia, a paleontologia, a arqueologia para a ciência e nós vamos nos dedicar a edificar o reino de Deus. Nós somos gratos por toda a verdade. Se vem de um laboratório de ciência, nós faz parte do evangelho. Sim. Mas se nega o evangelho de Jesus Cristo, aguarde um tempo. Nós
deixa eles pesquisarem, mesmo que aparentemente negue, que no futuro essas coisas vão ser compreendidas e reveladas e vai ver que na verdade não nega o evangelho. Sim, é verdade. E eu acho que talvez o maior problema é como colocar as informações sob contexto, né? Porque o conflito ali, o debate entre o B.H. Roberts e o presidente Smith, e o Elder Smith na época. Isso é importante dizer. Ele não era o profeta de Deus. Depois ele veio a se tornar o presidente da igreja. Mas na época ele era um membro do Quórum dos 12. Isso, e esse debate ele era baseado em duas ideias que entravam em conflito entre si, né? Porque, por exemplo, na a visão tradicional da igreja é que a morte entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva, né? Agora, se você encontra fósseis, né, milhares de fósseis, que mostram que vida e morte têm acontecido sucessivamente por milhões de anos, e essas descobertas elas são feitas por técnicas muito precisas. Deixa eu pausar e eu quero que você explique melhor como que é isso. Porque tem gente que não... Gente, eu tive um amigo... Você conheceu, eu não vou falar o nome dele aqui. Mas ele não acreditava em dinossauros, você lembra? Sim. Ele não acreditava em fósseis nenhum. Ele falava que tudo isso era, de alguma forma, uma armação, ou uma invenção, uma maneira... Mas existem métodos muito precisos de... Como eu posso dizer? Qualificar e quantificar a idade de um fóssil. Sim. Né? E é interessante porque esses métodos, eles... até em análise forense, né, de crimes, alguns desses métodos, não os mesmos métodos que são utilizados para fósseis, mas existe um sistema utilizado para você datar uma coisa que morreu. Né? Numa cena de crime, por exemplo, a primeira coisa que um analista forense ele vai fazer é analisar a temperatura do corpo. Né? Depois de um tempo, aquele método ele para de ser preciso, porque passou tempo suficiente para o corpo atingir a temperatura ambiente, então aquela técnica ela não é mais precisa. Então a gente tem, por exemplo, para datar qualquer coisa que tenha carbono, qualquer coisa que estava vivo algum dia, o teste de carbono 14. Né? E a maneira que funciona é que quando um ser vivo morre, quando um animal morre, o carbono que está presente no corpo dele, ele começa a decair para um outro tipo de elemento. E geralmente demora cerca de 5.700 anos para que 100% se torne 50%, depois de mais 5.700 anos, 50% se torna 25%. E através desse método, você consegue saber quanto tempo atrás uma coisa morreu. Né? Agora, quando a gente está falando de dinossauros, de coisas que morreram há muito mais tempo, de milhões de anos, esse método ele já não funciona de maneira precisa. Para isso, eles pegam rochas ao redor, né? Rochas que estavam ao redor daqueles fósseis. A gente chama de rocha sedimentar quando tem sedimentos, pedaços de plantas, animais, né? E eles olham... Aqui em Utah é muito bom para ver isso. Acho que no Brasil não tem... Tem alguns lugares que tem formações rochosas que você pode ver camadas. Sim. Mas os grandes centros é difícil de ver isso. Se você viajar para um lugar mais deserto, você vai ver que existem camadas e muda a cor da rocha. Sim. E essas camadas são... camadas que foram formadas com o passar do tempo. E devido a mudança climática, erosão e uma série de... Erupção vulcânica. Foram formando isso. Então, os cientistas conseguem precisar com muita... não sei, como eu posso dizer? Datar com muita precisão. Exato. Eu usei precisar porque fiquei sem usar a palavra. Mas dá pra achar, gente. Dá pra saber que foi tantos milhões. E aí eu ficava pensando assim, porque eu já sabia isso quando eu tava estudando sobre dinossauros e tentava achar escapes. E um dos escapes bíblicos que eu tentava achar houve o dilúvio. Então, já que houve o dilúvio, os elementos daquela rocha, a química foi alterada de modo que ela parece que tem milhões de anos, mas na verdade não tem. Mas infelizmente, o dilúvio de lá, sei lá, 2 meses, não poderia fazer isso com uma rocha. Não poderia ficar milhões de anos. Então, simplesmente não cabe uma coisa com a outra. Então, uma coisa que me ajuda é o método científico de descoberta da verdade, ele não necessariamente está em busca da verdade. Por isso que, por mais que isso possa parecer contraditório ou não fazer senso, mas
O cientista de hoje, não estou falando cientistas do passado, mas os de hoje, eles raramente vão afirmar com categoria de que acharam uma verdade. Eles vão achar um modelo que funciona. Sim. Então, a teoria de Newton, né? Aquelas regras que aprendemos na escola, as leis de Newton. Hoje em dia, essas leis são desafiadas, porque elas não servem em determinados modelos, por exemplo, da física quântica. Sim. Não é? Então, é verdade? É, mas funciona dentro de um certo contexto. As verdades religiosas, as doutrinas de Deus, nós afirmamos com absoluta certeza que vem de Deus, o Espírito nos testifica. Deus também pode testificar sobre verdades científicas, mas o cientista em seu ofício raramente vai dizer isso é verdade. É por isso que eles usam algumas palavras como teoria da evolução. Não necessariamente porque eles não acreditam que aquilo é correto e que tem várias evidências, mas é simplesmente porque a ciência não permite que eles afirmem com 100% de categoria, 100% de certeza, que é a verdade, como nós usamos a verdade na teologia. Mas no questão da palavra teoria, né, é muito comum as pessoas falarem, não, mas a evolução é apenas uma teoria, né? E é importante enfatizar que, assim, no contexto científico, a palavra teoria ela não é usada da mesma forma que a gente usa no nosso dia a dia, né? No dia a dia a gente usa a teoria como se fosse um palpite que tem a mesma chance de estar certo quanto a chance de estar errado, né? Mas na ciência, a palavra teoria ela é usada como um conjunto de fatos, de informações, de observações que apontam para uma direção. E esses elementos formam uma base para você seguir em frente, né? Exatamente, né? Então às vezes as pessoas falam, não, elas acreditam que uma teoria ela tá como se fosse abaixo de uma lei, quando elas são coisas diferentes. Na verdade, uma teoria ela explica como as coisas funcionam, enquanto uma lei, por exemplo, quando a gente fala da lei gravitacional de Newton, né? Ela explica que observações, uma coisa cai, que se você jogar ela, se você deixar ela cair, ela vai cair para baixo. Cair para baixo é bom, né? Ela vai cair. Ela explica os fatos baseado nas observações, enquanto uma teoria ela explica por que aquilo acontece. A palavra teoria ela é utilizada como um conjunto de informações, de conceitos, de evidências que apontam para uma direção. Né? Então é importante a gente fazer essa distinção, Sim. porque geralmente muita gente cai nesse ponto, exatamente nesse ponto, né? Taxando como se fosse apenas uma teoria. Exato. Vamos para perguntas e respostas que eu sei que vocês gostariam de fazer se estivessem aqui no meu lugar. Para a gente ser mais preciso. A gente já deu bastante contexto histórico, explicou alguns termos, algumas noções. Dinossauros, existiu ou não existiu? Com certeza os fósseis estão lá para dizer a verdade, né? Existiram, gente. Pela ciência a gente sabe. Mas eles não são mencionados na Bíblia? Não. Quer dizer que não existiram? Não quer dizer nada. Só não são mencionados na Bíblia. Não era interesse dos escritores bíblicos falar de dinossauro. Aliás, pode ser até que eles tenham falado, mas usado outros termos, porque a palavra dinossauro surgiu bem mais tarde, né? Então, talvez eles usassem dragões, talvez... eu esqueci exatamente o livro, a gente pode colocar na descrição, mas existe um versículo que fala de uma visão que o autor daquele versículo teve de um behemoth, que em inglês seria uma criatura que eles não tinham uma palavra para descrever. Ou Leviatã, em Jó, né, que seria um monstro enorme, a gente sabe que não existe o Leviatã. Então, existem várias culturas que falam desses animais gigantescos e provavelmente acharam esses fósseis, né, de dinossauros e não sabiam como explicar e criaram esses mitos. Então, o fato que existiram esses animais de nada exclui. Aliás, isso é interessante dizer que alguns líderes da igreja falaram sobre dinossauros, como o próprio Elder Talmage. Ele disse que os dinossauros viveram e morreram antes que a Terra estivesse pronta para o homem ser colocado nela. No caso, o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Começando com Adão e Eva. Então, antes que a Terra estivesse pronta, esses animais viveram milhões de anos atrás, preparando a Terra. Por que o Senhor colocou eles e depois extinguiu? Não sei. A primeira presidência não me respondeu, mas eu achei em Doutrina e Convênios um versículo que me confortou, dizendo que no devido tempo do Senhor, quando o Senhor voltar, as coisas da terra
debaixo da terra serão revelados. Eu pensei, o que tem debaixo da terra além de ossos, dinossauros e petróleo? Sim. Essas coisas, e inclusive devem estar relacionados, né? Com certeza. Essas coisas, elas vão estar reveladas quando o Senhor voltar. Isso impede a gente de procurar e tentar entender agora? Não, nós podemos buscar e somos gratos pela ciência ter tido tanto avanço nessa área. E tem alguns membros da igreja que são paleontólogos. E eu queria ser. Sim. Eu, infelizmente, muitos aqui, inclusive, porque tem um monumento nacional do dinossauro. A gente visitou, né? Sim, a gente visitou junto lá. Foi muito legal, é emocionante para mim ver. Agora, tá, os dinossauros existiram. Não sabemos muito, é um mistério e um dia vamos ser revelados. Agora, talvez tenha uma questão que incomoda um pouco mais do que isso. Sobre os pré-adamitas. Sobre o homem de Neandertal é apenas o mais famoso, mas existe vários homídeos, sim, né? Que são encontrados e as pessoas se debatem. Mas se Deus colocou Adão e Eva aqui, formou eles e colocou onde entra essas criaturas no plano de salvação? Sim, na verdade, essa na verdade é a grande questão, né? A gente pode falar sobre as evidências, a gente pode falar sobre a parte histórica, mas a real questão que gera o conflito interno que muitos membros da igreja têm, e não só membros da igreja, mas pessoas cristãs no geral, é se a evolução é verdadeira, né? Se realmente a vida na Terra ela se desenvolveu por milhões de anos, nasceu, morreu e se modificou com o tempo, de que forma a gente pode interpretar o texto quando fala de Adão e Eva, né? Então tem algumas pessoas, elas optam por simplesmente ler o texto de forma literal e ignorar tudo que a ciência diz a respeito. Pessoalmente não creio que essa seja a maneira mais sábia de lidar com o assunto, mas também existem pessoas que escolheram, não apenas escolheram, mas encontraram uma forma de harmonizar os fatos, porque eles não estão em conflito quando você coloca eles sobre contexto. Exatamente. Eu gosto disso. Porque se a verdade é um grande todo, nós temos que ser capazes de um dia colocar esses dois elementos juntos. Mas porque nós não temos acesso a toda a verdade, sim, nossa visão é limitada, não necessariamente eles estarão. E não significa que precisa estar em conflito por causa disso. Então, quando você acha parte da verdade científica e a verdade religiosa é te revelada, não significa porque eles não estão se comunicando que não fazem parte de um grande todo. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. Toda a verdade ela pertence ao evangelho de maneira direta ou indireta. Se é parte da teologia do evangelho ou não, a verdade é o evangelho, né? Agora, o que cremos realmente? Cremos nas regras de fé. Vocês podem ver lá as regras de fé. Elas dizem que cremos em Adão e Eva. Então sabemos que tivemos um primeiro pai, não apenas porque várias escrituras falam sobre isso, o livro de Mórmon, o próprio Salvador acreditava em Adão. Então, nós sabemos que ele é Miguel, que foi uma pessoa real, que ele iniciou a mortalidade. Agora, com relação a esses homínidos, esses seres, muitos enterravam mortos. Eles escreviam, a gente pode ver nas cavernas algumas coisas que eles faziam. Sim. Eles tinham um senso de sociabilidade. Não foi revelado muito. Não sabemos nem se eles são filhos de Deus, com potencial de se tornarem. Eu, pessoalmente, essa é a minha ideia, tá? A minha ideia é que eles não são filhos de Deus destinados a se tornar deuses como nós, mas eram criaturas altamente inteligentes. Quando Joseph Smith viu, aliás, ele falou sobre a visão de João em Apocalipse, né? Ele estava estudando Apocalipse. Ele disse que João, amado, ele viu criaturas de 1000 mundos que foram salvas 1000 vezes e bem diferentes. Então, se você gosta de ver Star Wars, Star Trek, essas coisas aí, você acha bem criativo aquelas criaturas, imagina a quantidade de criações que Deus tem. Porque a nossa criatividade, na verdade, é apenas uma fração da grande mente criativa de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. Então, assim, essas criaturas vieram na Terra, eles viveram aqui, nós não sabemos todas as razões, porque eles estiveram, e nem as razões pelas quais nós conhecemos essas coisas, mas o fato é que nós cremos nessa doutrina. Veio Adão e era necessário a queda para que Jesus Cristo viesse. Esses são elementos da nossa doutrina. Os detalhes disso, porque às vezes, quando eu fui no templo a primeira vez, na investidura, a investidura, para quem não sabe, para quem não passou no templo, é onde nós recebemos conhecimento e poder de Deus. E parte da apresentação da investidura é um convite para que você veja a criação do mundo.
E não apenas veja essas coisas, mas participe. Você é convidado a ir lá e representar Adão, Eva, né? E essas coisas estão no Manuais da Igreja, a gente tem falado sobre elas no Vem Segue. E é interessante porque é uma alegoria, né? Porque você não é Adão e a mulher não é Eva, mas você é convidado a participar para aprender certas lições importantes da necessidade de um Salvador, do amor do Pai Celestial, que essa jornada na Terra é difícil, mas você tem a ajuda de seres angelicais. Então, quando você vê as coisas assim, você vê que Deus, ele, mais uma vez, ele quer trazer propósito e razão. E não necessariamente ele quer dizer a frase específica que Adão falou quando estava lá no Éden. Né? Tanto então, que os ensinamentos do templo eles até mudam para servir um propósito específico de ensinar uma verdade específica. Isso é super interessante, né? Porque quando Joseph trouxe, depois se tornou Brigham Young, tinha, sei lá, 10 horas de duração. Era bem grande a investidura. Né? E foi mudando. Com a tecnologia, inclusive, incluíram filmes. Né? Hoje está um pouco diferente também. Exatamente, porque isso é mais fácil para a nossa época para aderir o que está sendo ensinado, o que Deus quer passar. Então, quando vocês lerem Gênesis, Moisés e Abraão, tenham em mente esses conceitos que nós conversamos e não tenta atacar a ciência usando uma Bíblia. Porque, na verdade, Deus é um cientista. É o maior cientista. Ele ama toda a verdade. E o nosso profeta, ele disse, quando há problema, na verdade, vou pegar essa citação e colocar para vocês no vídeo. Quando há problema em um conflito entre ciência e religião, é porque nós não compreendemos bem ou a religião, ou a ciência, ou ambos. Então, quando nós compreendemos essas duas coisas, nós vamos ver que se encaixa perfeitamente. É verdade. E também, você falou sobre Deus ser um cientista, né? Eu acho esse conceito muito mais rico, muito mais bonito do que um Deus mágico, né? Que cria as coisas simplesmente do nada, né? E na verdade a igreja ela ensina que Deus ele organiza as coisas através de coisas que já existiam, né? Joseph foi combativo sobre isso. Ele disse, não existe criação ex nihilo, não existe criação do nada. Deus tinha elementos, a gente aprende no livro de Abraão, e organizou. É verdade. E quando a gente para pensar nisso, né? Um exemplo claro que me vem à mente é assim, quando um casal ele tem um filho, né? Ele começa ali com uma célula, né? E é um processo natural que torna aquela célula em um bebê. E o fato de existir um processo natural não diminui em nada o papel criador dos dois ali em cima, né? Então, às vezes, as pessoas pensam que acreditar na evolução diminui o papel criador de Deus, quando na verdade é um processo natural. Mas como que fica a questão, Luiz, já que você trouxe isso da morte? Da morte antes de Adão e Eva? Porque nós sabemos que Adão e Eva tiveram que fazer essa escolha e o corpo deles houve essa modificação e trouxe a morte no mundo. Essa é a doutrina que está no livro de Mórmon, né, e em outras escrituras. Como é que fica todos esses animais, plantas e, como o pessoal fala, o homem que veio do macaco, que isso não é verdade. Na verdade, a teoria da evolução como entendida hoje diz que o homem veio de um ancestral comum ao macaco, né? Não a mesma coisa. Então, como é que fica? Teve ou não teve morte? A evidência mostra que a morte era uma coisa corriqueira na Terra, né? Então, na verdade, cientificamente falando, existe vida e morte por muito tempo. Existem algumas maneiras, algumas pessoas, acadêmicos da igreja, estudiosos da igreja, eles encontraram de tentar explicar essa questão. Uma dessas maneiras é de você ver Adão e Eva, por exemplo, não como literalmente os primeiros humanos na Terra, porque isso contradiz a evidência, mas talvez eles foram o primeiro casal a fazer um convênio com Deus. Os primeiros Homo sapiens a fazer um convênio com Deus. Isso não estaria em conflito com as escrituras. Mas a questão da morte é uma boa questão, porque assim, outras interpretações, elas atribuem um papel mais simbólico para o relato. Né? Talvez o fato da gente vir a esse mundo, né, até no meu site mesmo, uma maneira que eu pessoalmente encontrei de harmonizar isso tratando o relato de Gênesis como mais simbólico, como se fosse uma descrição simbólica para eventos reais da vida pré-mortal, né?
O fato de não haver morte antes da queda, né, essa visão tradicional, também remete ao fato de que não havia morte antes da gente vir à Terra, na vida pré-mortal. Isso. Verdade. O Satanás ele estava presente no Jardim do Éden e Satanás ele estava presente na vida pré-mortal. Né? Ele foi expulso do Jardim do Éden, e de onde que ele foi expulso? Da esfera pré-mortal. Né? Ele foi enviado à Terra. Né? A gente não podia progredir eles não podiam progredir se eles saíssem do Jardim do Éden. A gente não podia progredir se não saísse da vida pré-mortal. Depois, Satanás ele fez uma proposta a Eva, enganou ela, né? E Satanás fez uma proposta no Conselho dos Céus, enganou muito. Então me parece que há uma maneira de interpretar, né? Novamente, é uma interpretação pessoal que eu encontrei de harmonizar o fato, a descrição do Gênesis de maneira mais simbólica. Tem pessoas que analisam de uma maneira mais literal, como Homo sapiens, e tem pessoas que escolhem... O meu modo de ver hoje em dia, isso é interessante que você falou, porque há uma evolução, e quando eu falo evolução, não necessariamente estou dizendo uma mudança para uma abordagem melhor, é simplesmente uma abordagem diferente. E no meu caso, houve essa diferença, né, essa evolução de abordagem, porque eu também entendia que era literal, depois eu fui me abrindo mais para a teoria da evolução como nós conhecemos hoje. Eu falo como conhecemos hoje porque ninguém acredita na teoria de Darwin hoje em dia. Darwin estabeleceu bases importantes que são usadas até hoje, mas a teoria, conforme ele colocou, ele mesmo sabia que muita coisa ia ser descoberta ainda, né? Ele observou. Então, outros elementos da genética, da paleontologia vieram e reforçaram, tanto que hoje é chamada teoria sintética da evolução, porque é uma nova teoria. Então, mas ele teve um trabalho muito importante de estabelecer essas bases. Fiquei grato pelo esforço dele, que como outros cientistas, Galileu e tantos outros, lutaram contra uma certa tirania da igreja católica, né, no caso, mas outras manifestações religiosas que não deixavam. E sou grato pelo esforço desses homens, porque eles procuraram trazer luz e verdade, e isso é muito bom. Então nós não temos que ser contra essas coisas. Agora, como eu vejo, você contou a sua, vou contar a minha. Eu acredito na abordagem científica de que a Terra tem realmente milhões de anos. Eu acho que é muito claro isso. Bilhões de anos, né? Bilhões de anos, né? Mas a vida começou milhões de anos com criaturas realmente pequenas que foram evoluindo devido à seleção natural e todos os aspectos mencionados na teoria da evolução, de tal forma que houve extinções repetidas vezes, inclusive a extinção dos dinossauros e de outros animais destruiu muito, e não há problema pensar em um Deus que extingue, porque o próprio livro da Bíblia mostra que Deus extingue os animais. Lá em Salmos tem um Salmos que fala que ele mata os peixes e não sei o que, e pode acontecer, porque na verdade nós sabemos que essa vida mortal é apenas um período, e a morte é uma parte essencial do plano de salvação. Eu acredito que houve um Jardim do Éden, e a revelação moderna diz que foi nos Estados Unidos, em Independence, Missouri, e lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foram colocados. Deus criou o corpo deles. Como criou, Deus não falou. Pode ter sido num processo natural e evolutivo, pode ser através de outro modo, não sei, Deus não falou. Nada impede que o cientista pesquise sobre isso. E quando Adão e Eva foram colocados e casados para toda a eternidade, eu acredito que Deus santificou a terra, de tal modo que ia começar, vamos dizer assim, uma nova dispensação. E era necessário, para que a mortalidade e os Espíritos de Deus descessem à terra, que uma escolha fosse feita. Então havia duas árvores em oposição. E essas duas árvores, simbolizando a mortalidade e a vida eterna, elas exigiram que Adão e Eva fizessem escolha, e eles ingressaram na mortalidade. As coisas que aconteceram antes de Adão e Eva, e eu acredito, como os cientistas dizem, que houve esses homens, esses homídeos, que tinham bastante inteligência e até se organizavam, era um povo que até tinha agricultura, enterrava os mortos, tinha símbolos para transmitir ideias. Eles não necessariamente eram filhos de Deus, mas criações de Deus, como os animais são, e merecem um grau de salvação. Agora, eu não sei, essa é a minha opinião.
Eu não sei essas coisas. Eu tô louco para que chegue aquele momento da segunda vinda, onde essas coisas vão ser reveladas. As verdades fundamentais, elas são baseadas todas na expiação de Jesus Cristo. E se tirarmos a queda de Adão e Eva, nós tiramos o papel de Jesus Cristo. Eu acho que essa era um pouco da preocupação do presidente Smith. Sim. Né? Na verdade, é verdade. Acho que a preocupação ela reside no fato de que se você derrubar a doutrina da queda, você não precisa da expiação. Né? Não tem necessidade de uma expiação se não houver uma queda. Mas essa queda, não existe uma maneira única de interpretar ela. Né? Como eu havia falado, algumas pessoas pensam em uma queda literal, em um jardim literal, enquanto outras pessoas na igreja acreditam que foi uma queda da esfera pré-mortal, uma queda mais simbólica, que ainda assim é uma queda, que ainda assim nos faz precisar de uma expiação, porque a gente está em um mundo decaído. E sobre isso, Luiz, eu queria conversar para terminar o vídeo e deixar claro para as pessoas que não há problema de especular. Né? Não há problema de pensar e de querer estudar. E, na verdade, é o contrário. Deus incentiva, os profetas incentivam a gente a buscar conhecimento. Sim. As escolas da igreja, eu estava conversando com o Luiz antes da gente começar, né? Eu estava vendo uma pesquisa que na década de 80 perguntaram para os estudantes da BYU quantos de vocês acreditam na evolução? E tinha pouquíssimos, 10% acreditava na evolução. Perguntaram há 4 anos atrás e mais de 80% acreditavam na evolução como um fato, algo que realmente aconteceu e que não batia com as crenças dele, né? Não destruía a crença em Deus, em Jesus Cristo e no plano de salvação. Então é assim, pessoal, às vezes a gente tem uma noção e a gente traz isso talvez de uma outra religião, ou nós chegamos a essa conclusão lendo o texto, né? E ficamos um pouco com medo, talvez. Existe parece que um mecanismo de defesa, né, contra qualquer coisa que aparentemente ataca aquilo que a gente acredita. E aí a gente diz assim, não, mas você está especulando, como se fosse ruim fazer suposições ou ter ideias. Ou isso não é importante para nossa salvação. Muito! Nossa, essa é boa. Muitas vezes a gente vê isso. Vamos estudar sobre fé, tem muito para estudar sobre fé e parar de falar dessas coisas que não é importante para a salvação. Sim. Pessoal, nos melhores livros, buscar as palavras de sabedoria, buscar conhecimento pelo estudo e pela fé. O Senhor nas Escrituras nunca diz para colocarmos um limite sobre nosso estudo. Pelo contrário, ele diz, aprendei de tudo e retei o que é bom. Com relação às doutrinas fundamentais, com certeza temos que mergulhar nossa mente nessas coisas que são importantes para o nosso dia a dia. Mas que bênção é poder ver numa época de tecnologia onde você pode assistir um documentário sobre, não sei, a África lá, né? Como que os peixes vivem lá em Madagascar, sei lá. Acho que também um ponto importante, né, sobre esse assunto de importante para a salvação é que cada pessoa tem uma mentalidade diferente, tem uma espiritualidade diferente, né? Pensa de maneira diferente, enxerga o mundo de maneira diferente. Quando a gente fala que algo não é importante para nossa salvação, às vezes, talvez para sua salvação daquilo não seja importante, o que é totalmente normal, claro. Não tem problema nenhum. Mas para outras pessoas, entender o porquê de uma coisa faz muita diferença na salvação dela, porque afeta a credibilidade que ela vai dar à mensagem do Evangelho. Né? Se você chega para uma pessoa, um cientista, um geólogo, né, e você falar que a Terra tem 6.000 anos, isso afeta a credibilidade da nossa mensagem, porque ele sabe que é muito mais velho do que isso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, né? Eu já ouvi muito nesse assunto de evolução, que um dia a gente vai saber, é verdade, um dia a gente vai saber, vai ter resposta de todas as perguntas, mas isso a gente não precisa se preocupar agora. Tudo bem, se você não deseja conhecer isso, não tem nenhum problema. Não impeça outros, né? A gente não precisa acreditar, não precisa... se não é importante pra gente, sem problema, mas é importante que a gente não impeça outras pessoas que desejam aprender mais. Você não vai ver numa aula de igreja, da escola dominical, um professor falando debatendo essas coisas sobre evolução, porque realmente não são assuntos para nós. Nós estamos preocupados com o motivo da nossa salvação. Os relatos de criação não estão preocupados em explicar a ciência, como nós falamos. Mas nós vemos muitos elementos que podem ser usados na ciência aqui. Tudo bem você fazer essas conexões, mas lembra de deixar a doutrina pura. E foi isso, acho que a preocupação da primeira presidência.
quando falou. E, meus irmãos, eu só quero lembrar para vocês de Joseph, porque Joseph é incrível. Ele era um caipira, é verdade, a gente lembra muito disso, que ele era um menino, não sabia ler direito, né? A gente fala bastante sobre isso para poder falar da época que ele traduziu o livro de Mórmon. Mas no final da vida dele, que foi bem curta, ele sabia hebraico, ele sabia alemão, ele adorava aprender. Quando ele fez a escola dos profetas e contratou um professor em hebraico, ele ficava fascinado, ele queria aprender de tudo, ele amava. Ele tem comentários sobre comunismo, ele tem comentários sobre evolução. Então, Joseph estava assim, sempre atento, sempre aprendendo. E ele usava as ferramentas espirituais que Deus tinha dado para ele, que todos nós podemos usar. Ele disse, Deus nada revela a Joseph e aos 12 que não revela ao menor dos santos. Então logo esteja preparado para receber. Então eu convido vocês, não tenha medo do conhecimento. Seja num livro de biologia, seja na Bíblia, continua buscando conhecimento. Um desafio existe, é verdade, de conseguir conectar todas essas coisas. Mas nós não precisamos ficar com medo de conhecimento novo. Fique agarrado às verdades do Evangelho que você conhece. Vá em frente com fé e aprende de tudo e retém o que é bom. Eu agradeço o convite do Lucas para conversar sobre esse assunto. Aprendi bastante conversando com o Lucas e também estendo o convite que o Lucas fez para continuar estudando o assunto, colocando eles, se não tiver as respostas, né, a gente tem a internet para pesquisar, tem o grupo do Lucas lá no Facebook para fazer perguntas. E se vocês querem que o Luiz tenha um canal do YouTube, deixa aí nos comentários. Provavelmente. Porque eu acho que ele tem que ter. Mas agradeço o convite, Lucas. Obrigado, pessoal. Encontro vocês então no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.